Capítulo 244. Os céus sempre deixam uma saída. Este grupo do país Dragão de Ferro pagou o preço por subestimar o inimigo. Zhao Feng usou instantaneamente seu ataque de som de energia mental junto com o som de trovão que quebrou a formação inimiga. 2 a 3 inimigos foram mortos instantaneamente e mais da metade ficaram levemente feridos. Os 2 líderes estavam cheios de arrependimento, o jovem diante deles era realmente um personagem perigoso. Mas já era tarde demais. Antes que pudessem se acalmar, os olhos de Zhao Feng soltaram um brilho quando ele circulou o poder de sua linhagem mais uma vez. Shua! O manto das sombras ondulou quando Zhao Feng se transformou em uma faixa azul, cobrando em direção aos inimigos. A olho nu, devido à velocidade nem dava para ver Zhao Feng, ele obviamente tinha se segurado anteriormente. Aniquilação do vento e trovão. A expressão de Zhao Feng era escura, ele parecia um deus dos relâmpagos, enquanto os arcos de relâmpago o cercavam. Este grupo, que acabava de se recuperar do ataque de som de energia mental, fora envolvido por fortes surtos de raios, fazendo com que seus membros se contraíssem. Ao mesmo tempo, uma aura caótica de raios o suprimiu. Devido ao fato de Zhao Feng ter ativado o poder de sua linhagem nesse momento crítico, além dos 2 líderes, os outros não conseguiram lutar. Peng! A palma do vento e trovão de Zhao Feng atingiu o 7º nível instantaneamente, matou um dos líderes a meio passo do reino espiritual verdadeiro. O outro líder ficou gravemente ferido e fugiu em pânico. Kill! A figura de Zhao Feng viajou pelo ar, deixando várias pós-imagens. Cada piscar de relâmpago resultaria na morte de um cultivador do 7º céu. Algumas respirações depois, todo o grupo foi abatido. Tanto inimigos quanto amigos respiraram friamente. Esta foi uma matança unilateral. Finalmente, somente o líder a meio passo do reino espiritual verdadeiro foi gravemente ferido. A metade de seu corpo estava carbonizado e ele estava extremamente assustado. De repente, sentiu uma frieza incômoda do olho esquerdo de Zhao Feng que escaneava em sua direção. Era como se o olho pudesse ver através de sua alma. Sua mente tremia e, apesar de sentir uma aura mortal, ele não percebeu que este era o último momento em que ele veria este mundo. Plop. O líder a meio passo do reino espiritual verdadeiro caiu do ar e quebrou os ossos após o impacto. A técnica de energia mental do óleo espiritual de Deus de Zhao Feng havia excedido os olhos ausentes celestiais de Lin Tong. Nenhuma pessoa do mesmo cultivo que ele conseguiria bloquear seu olhar. O líder estava gravemente ferido e assustado, ele não conseguiu resistir. Em apenas um curto período de 10 respirações, todo o grupo havia sido morto por Zhao Feng sozinho. Depois que este grupo foi morto, o clã Lua Quebrada chegou. Desconhece se esse momento era uma coincidência ou de propósito. Os membros do clã Lua Quebrada ficaram felizes, sua moral aumentou devido a isso. Os perseguidores do país Dragão de Ferro estavam cheios de frieza e os 3 no ranco humano verdadeiro observavam Zhao Feng com cautela. Continuem a noroeste. Zhao Feng continuou a liderar o caminho. O óleo espiritual de Deus poderia ver várias centenas de quilômetros de distância, quase desafiava os céus. Depois de matar esse grupo, não havia nada à frente que pudesse detê-los. O único perigo se espreitava por trás. Mestre Raiyun e outros 2 cultivadores no reino espiritual verdadeiro continuaram os perseguindo.
O primeiro ancião e a avó Liu deram tudo de si e apenas bloquearam a perseguição dos três no reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng franziu a testa quando sua expressão se tornou solene. Enquanto os três continuassem a persegui-los, era muito improvável que o clã Lua Quebrada escapasse com êxito. Por mais rápido que fossem, eles não eram mais rápidos do que aqueles no reino espiritual verdadeiro e não podia continuar fugindo por muito tempo. Se fossem apenas os três, o perigo não era tão crítico, mas ele estava com medo de que os reforços do país Dragão de Ferro chegassem. Havia apenas dois caminhos. Primeiro, o primeiro ancião e a avó Liu bloquear os três no reino espiritual verdadeiro enquanto os outros fugissem. Segundo, matar ou ferir gravemente um cultivador do reino espiritual verdadeiro para que eles sejam forçados a recuar. Até agora, havia apenas algumas pessoas os perseguindo além dos três grandes cultivadores do reino espiritual verdadeiro. Matar um do reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng continuou analisando suas chances e descobriu que a probabilidade de sucesso era muito baixa. Se houvesse apenas dois dos três grandes especialistas atrás deles e tivessem 2 contra 2 com o clã Lua Quebrada, Zhao Feng estimou que havia uma taxa de sucesso de 50%. Mas o problema era que havia 3 especialistas no reino espiritual verdadeiro perseguindo que facilmente suprimiam os 2 do clã Lua Quebrada. Além disso, o massacre de Zhao Feng chamou a atenção dos 3 especialistas que os impediram de ter sucesso fácil em sua fuga. Portanto, as chances de ter sucesso em matar um dos 3 eram muito baixas e talvez tivessem que pagar o preço com sua vida. Afinal, o mestre Haiyun definitivamente queria que Zhao Feng morresse e provavelmente não desistiria de uma chance tão facilmente. Essas análises apareceram na mente de Zhao Feng. Na realidade, se ele pudesse pensar nisso, como não o primeiro ancião. Fengir, você leva todos e foge para o país da nuvem. Se ele não estiver seguro, então deixe os 13 países. A voz urgente do primeiro ancião ecoou na mente de Zhao Feng. O coração de Zhao Feng tremeu. O grau ancião queria usar o plano 1, mas teria sucesso. Punição do Deus do Vento. Uma voz profunda soou. Instantaneamente, com o primeiro ancião como o centro, feixe após feixe de ventos verdes dispararam contra os 3 especialistas, forçando-os a recuar. A aura do primeiro ancião de repente subiu e seu ki espiritual verdadeiro pareceu estar queimando. Velho bastardo, você não quer sua vida. Você está queimando a fonte espiritual verdadeira. Mestre Haiyun ficou chocado e foi atingido por um dos raios que fez com que sua velocidade diminuísse drasticamente. Ao mesmo tempo, a aura da avó Liu aumentou rapidamente e apareceu uma luz verde que se envolveu em torno dos 3 no reino espiritual verdadeiro como raízes de uma árvore. Com a queima da fonte espiritual verdadeira do primeiro ancião, toda a situação mudou. Mestre Haiyun e companhia foram forçados a uma situação desesperadora. Ao mesmo tempo em que o primeiro ancião queimou sua fonte espiritual verdadeira, ele também tirou uma arma espiritual de nível médio e se concentrou no Mestre Haiyun. Os 2 do país Dragão de Ferro tinham suas próprias armas espirituais e podiam resistir, mas o Mestre Haiyun não tinha, portanto, deixou para trás vários cortes sangrentos em seu corpo. Graus ancião. Mestre? As pessoas restantes do clã Lua Quebrada exclamaram. Especialmente Yang Gan, seus olhos estavam molhados e suas mãos tremiam. O primeiro ancião queimou sua fonte espiritual verdadeira.
Esta é a base para aqueles no reino espiritual verdadeiro. Quando é usada, há o perigo de queda de cultivo. As respirações dos vice-chefes tornarão-se rápidas enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. Todos me sigam. Uma voz fria ressoou na mente de todos. O dono dela era Zhao Feng. Suas palavras pareciam conter um poder indefinível. Zhao Feng, como você pode ser tão cruel? O primeiro ancião é o seu mestre. Não podemos deixá-lo. Yang Gan e os vice-chefes gritaram. Vão? A voz do primeiro ancião soou nas mentes de todos. Se não fosse por vocês o atrasando, o mestre poderia escapar facilmente. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng examinou Yang Gan e companhia. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. O coração de Yang Gan e companhia tremiam, mas desconhecia se era devido à pressão do óleo espiritual de Deus ou da frieza de Zhao Feng. Embora todos estivessem insatisfeitos, eles ainda ouviram Zhao Feng. Este foi um jovem que criou milagres e ganhou o primeiro lugar no banquete da aliança, deu aos outros um sentimento de confiança e dependência. Contudo, a exibição de Zhao Feng era muito fria. Não havia nenhum sinal de preocupação nele. Ele nem se importa com a vida de seu mestre quando sua vida está em jogo. Um dos vice-chefes murmurou. Zhao Feng era muito desdenhoso para explicar. Por causa do óleo espiritual de Deus estar aberto, Zhao Feng entrou em um estado de calma e racionalidade, eliminando as emoções humanas. Sob essa situação, Zhao Feng realizou as melhores ações possíveis. Tudo o que o primeiro ancião e a avó Liu Yui fizeram foi para eles escaparem. Caso contrário, com sua força, escapar não seria difícil. Quanto mais avançarmos, mais rápido o mestre e a avó Liu Yui podem recuar e reduzir a quantidade de yuan qi. A mente de Zhao Feng era clara. Antes de partir, ele usou seu poder ocular e disparou duas luzes em direção ao primeiro ancião e à avó Liu Yui. Tanto o primeiro ancião quanto a avó Liu Yui encontraram uma marca de energia mental sobre eles que mantinha uma misteriosa ligação entre eles e Zhao Feng. A mente dessa criança é ainda tão clara mesmo em uma situação tão perigosa. Eles trocaram olhares e viram louvores e calor nos olhos uns dos outros. Zhao Feng parecia frio, mas ele havia deixado secretamente duas marcas de energia mental nos dois anciãos. Portanto, os dois lados ainda poderiam se ajudar. Zhao Feng não desistiu dos dois anciãos, em vez disso, ele planejou melhor que todos os outros. Corre! Zhao Feng liderou o grupo e se dirigiu por umas áreas complexas. Enquanto eles escapassem, o primeiro ancião e a avó Liu Yui não mais estariam em perigo. Horas mais tarde, o grupo tinha deixado o Lago do Dragão oculto e entrou em uma montanha complexa cheia de floresta. Zhao Feng soltou um suspiro. Eles estavam seguros e através do óleo espiritual de Deus, ele podia sentir que tanto o primeiro ancião quanto a avó Liu Yui ainda estavam vivos. Mas neste momento, a testa de Zhao Feng se franziu quando ele se sentiu desconfortável. Ao mesmo tempo, um sentimento nojento surgiu. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu e abriu a boca quando olhou ao redor. Júnior, você tem a marca fantasma em você, eu posso senti-la a milhares de quilômetros de distância. Um velho baixo segurando uma bengala de madeira estava na árvore à frente. Ele apareceu como um fantasma do nada. Quem é você? Os corações do grupo do clã Lua Quebrada ficaram frios.
Esta pessoa baixa os alcançou sem que eles percebessem. Apenas Zhao Feng e o pequeno gato ladrão sentiram alguma coisa. Marca fantasma. Zhao Feng rangeu os dentes. O desconcertante sentimento doentio foi deixado pelo misterioso esqueleto. Mesmo agora, ele não conseguiu quebrar essa marca fantasma. Era difícil imaginar em que nível estava o esqueleto misterioso. Este velho é o quarto ancião do santuário antigo e está aqui para capturá-lo sob a ordem do grão-ancião. Garoto, você vai ficar quieto e me deixar capturar você ou você vai me fazer mover. O velho baixo disse lentamente como se a vitória já estivesse a seu alcance. A floresta estava em silêncio. As respirações de todos do clã Lua Quebrada ficaram amargas quando uma aura mortal os cercou. Eles realmente se sentariam lá e esperariam serem capturados. Zhao Feng sentiu-se amargo quando sua mente analisou a situação, mas em situações normais, uma dúzia deles não poderia escapar, a menos que tivessem 2 ou 3 existências de nível Zhao Feng ou Kang Yuyi. Só então eles poderiam lutar contra alguém do reino espiritual verdadeiro. Ou talvez sob uma situação caótica Zhao Feng tenha a chance de sobreviver. No entanto, o problema era que o alvo do velho baixo era ele. Miau, miau. O pequeno gato ladrão lançou a moeda de bronze mesmo em uma situação tão terrível. Pode-se dizer o quanto ele era um avarento. Miau, miau. O pequeno gato ladrão afastou a moeda excitadamente, como se o futuro estivesse brilhando. Zhao Feng quase bateu nele. O inimigo estava bem na frente deles e ele estava brincando. Honglong. Neste momento, o céu ficou escuro e as nuvens se moveram. Ualalala. Começou a chover e do céu veio o som do trovão. Começou a chover. Os corações de todos do clã Lua Quebrada caíram. Tempo tempestuoso. Zhao Feng murmurou para si mesmo quando a amargura em seu coração desapareceu e foi substituída pela alegria. O céu sempre deixa uma saída.